Olá, meus queridos alunos. Espero que todos vocês estejam bem. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para a nossa aula de matemática. O tema da nossa aula de matemática de hoje é sobre os ângulos. Vejam aqui, ó. Quando a gente fala de ângulos, a gente tem que ter algumas ideias para facilitar, ok? Ângulo tem a ver com abertura, ou seja, essa abertura dessa tesoura dá uma ideia de ângulo, ok? O giro ou a rotação desse ponteiro aqui, ó, do relógio, desses ponteiros do relógio para mostrar a hora, também dá uma ideia de ângulo, ok? Então vejam só, duas semirretas que têm a mesma origem, a gente chama de ângulo, ok? Ou a rotação ou o giro de uma semirreta em torno da origem também descreve um ângulo, tá? E também tem a ideia de ângulo a inclinação de uma rampa, tá certo? Então vamos ver teoricamente o que é ângulo. Vejam só, ângulo é toda região, convexa ou não, do plano determinado por duas semirretas de mesma origem. Aqui é a origem, ó. Aí dessa origem saem duas semirretas, ok? Temos dois ângulos aqui, temos o ângulo da região convexa, ok? E temos o ângulo da região não convexa, tá certo? Então vamos adentrar um pouquinho dentro da história da matemática. A divisão da circunferência em 360 partes, possivelmente pela necessidade da contagem do tempo, teve sua origem entre os anos 4000 a.C. e 3000 a.C., na região da Mesopotâmia, onde hoje se localiza o Iraque, ok? Nessa região aqui, ó, tá? Os babilônios, eles dividiam a volta, no caso do Sol, em torno da Terra. Eles acreditavam que era o Sol que girava em torno da Terra, tá? Os babilônios. Eles acreditavam que essa volta do Sol em torno da Terra demorava 360 dias, ok? Ou seja, eles acreditavam que o Sol girava em torno da Terra em uma órbita circular e levava 360 dias. Era isso que os babilônios acreditavam, ok? Aí vejam só, a cada dia o Sol percorria o equivalente a 1 sobre 360 dessa órbita circular. Aí, influenciado por essa matemática da Babilônia, Hipárquido de Niceia, considerado pelos gregos como o pai da astronomia, no século II a.C., ele fez a primeira divisão da circunferência em 360 partes iguais, com o objetivo de medir ângulos, ok? Cada uma das divisões de 360 partes iguais de uma circunferência, ele chamou de grau. Portanto, a gente já está verificando agora, tá? Que a medida de um ângulo, os ângulos são medidos oficialmente em graus, tá certo? A unidade padrão para medir ângulos é grau, tá certo? Representado pelo símbolo, por essa bolinha, escrita após o número. 1 grau é uma unidade de medida de um giro que corresponde à volta completa dividido por 360. Então, isso é o que significa grau. Aí vejam só, os habitantes da Síria, a antiga região do norte da Mesopotâmia, lá na Ásia, né? Eles construíram uma roda, ó, e eles conseguiam dividir a roda em ângulos, tá certo? Em raios opostos diametralmente, tá? E eles dividiam em ângulos da mesma medida. Então vejam só, eles já dominavam muito bem o estudo dos ângulos naquela época. Olha que interessante. A medida de um ângulo, tá? A gente viu que se mede em, no caso, em graus, tá? A rotação ou giro de uma semirreta em torno de um ponto de origem descreve um ângulo, tá? Se esse lápis ele der uma volta completa, tem 360 graus, tá?
Se for metade de uma volta, 180 graus. E se for a quarta parte, 90 graus. Ok? Então aqui a gente tem um exemplo do ângulo de 360 graus, que é o ângulo de uma volta completa. Temos aqui o ângulo de 180 graus, que é só metade. E temos o ângulo de 1/4 de volta, que é o ângulo de 90 graus. Para medir os ângulos, a gente utiliza um instrumento chamado transferidor. Tá? Para medir um ângulo, a gente compara a sua medida com a medida de um ângulo de 1 grau. Tá? Na prática, utilizamos um instrumento de medida chamado transferidor. O transferidor ele é graduado com divisões de 1 em 1 grau. Aqui vocês podem visualizar um exemplo de 1 grau, tá vendo? Essa pequena partezinha de um transferidor. Aí a gente pode ter o transferidor de 180 graus e o transferidor de 360 graus. Qual é o instrumento que serve para medir ângulos? Transferidor. Aí vejam só, aqui a gente tem mais 3 ângulos com aberturas diferentes. Me digam aqui, entre o ângulo agudo, o ângulo reto e o ângulo obtuso, qual é o mais fechado? Me digam. O ângulo agudo, ele é o mais fechado dos 3, tá certo? Qual deles forma um L? O ângulo reto, tá? Ele tem 90 graus. E qual é o mais aberto? É o ângulo obtuso, que é o ângulo de mais de 90 graus. Ó, o mais aberto é o obtuso e o mais fechado é agudo, ok? E aquele que fica no meio, ou seja, o que forma um L, é chamado de ângulo reto. Aí vejam só, aprofundando um pouquinho mais, né? Qual é a medida de um ângulo reto? Ó, um ângulo reto, que é o ângulo que forma um L, ele mede 90 graus, ok? Os ângulos agudos são ângulos que medem menos de 90 graus. Ou seja, eles medem menos de 90 graus porque eles são mais fechados do que o ângulo reto, tá? Então, o ângulo que é mais fechado, que tem menos de 90 graus, é chamado de agudo, ok? Já os ângulos obtusos são os mais abertos, desses 3, ok? Eles possuem mais de 90 graus e menos de 180, ok? Pergunta, qual é o ângulo que tem 90 graus? Exatamente 90 graus. Ângulo reto. Qual é o ângulo que possui menos de 90 graus? Ângulo agudo. Qual é o ângulo que possui mais de 90 graus e menos de 180 graus? Obtuso. Ok? Agora vamos treinar o que a gente viu, ok? Vamos lá. Esse reloginho aqui, ó, que marca 1 hora. Ele é mais fechado ou mais aberto do que os outros? Mais fechado, né? Como é o nome desse ângulo? Ele é um ângulo agudo, tá certo? O mais fechado é o agudo. Desses dois, qual é o mais aberto? É o de 3 horas ou o de 5 horas? De 5 horas é o mais aberto, né? Então, esse ângulo de 5 horas é chamado de obtuso. Compreenderam? Quando o ângulo está bem aberto, ele é chamado de obtuso. Quando ele está super fechado, ele é agudo, ok? E quando ele forma um L, como é que eu chamo esse ângulo? Ângulo reto. Então, alunos, eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Até mais.